a viúva. E estamos aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, e vamos ler do 1 ao 8, ok? Eu vou passar a leitura, então. E Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva me fica incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. Então, irmãos, nesta parábola, não é? Uma parábola que, antes de mais, diz logo na abertura qual é o objetivo dela, que é orar sempre e nunca desanimar. E isto até podia parecer uma coisa que a gente já sabe, não é? Mas eu, para surpresa minha, há uns tempos atrás, e alguns que estão aqui até se calhar vão saber que pessoas é que também tiveram contacto, que aconteceu isto, que eram cristãs, que lutavam pelo Evangelho, e de repente acontecia-lhes qualquer coisa e deixavam de orar, porque não sentiam forças. Muitas vezes há ataques espirituais nesse sentido, para nos retirar da vontade de orar. Mas Jesus e a Escritura nos diz logo aqui o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, isto é algo que parte de nós, porque não é uma coisa que esteja, digamos, ligada só a Deus que vai fazer isto por nós. Somos nós que temos que fazer. E vai haver batalha espiritual contra nós para que a gente não o faça. Mas isto é logo a primeira informação que temos aqui e parece-me claro. Mas temos mais. Como sempre temos no Evangelho e na Escritura, há outras coisas por trás que nos revelam coisas mais profundas. Então, aqui temos dois personagens principais. Um juiz e uma viúva, não é? A viúva tinha uma causa justa contra um adversário que não é revelado. A causa em si não é importante. O que se vê é que ela desejava ardentemente que o juiz julgasse a sua causa fazendo justiça. Mas o juiz a desprezou várias vezes, ignorando o seu pedido. No entanto, pela insistência da viúva e pela importunação que ela lhe causava, o juiz decide finalmente que iria julgar a sua causa. Ora bem, temos sempre, vamos ver o simbolismo, porque Jesus sempre contava as suas parábolas e as personagens sempre tinham um simbolismo, não é? Que depois irá transferir-se para a vida real do que nós temos. O juiz, não é? Nesta parábola representa o quê? Parece claro que representa o que nós vemos hoje na justiça, não é? A justiça mundana do homem hoje está, podemos dizer, como esse juiz iníquo, que é o que a gente tem, é juízes que são corrompidos, a justiça é sempre forte para os fracos e fraca para os fortes. Vemos isso, não é? Ainda hoje vimos, neste caso do Montenegro, que houve informações para não se investigar coisas dele, enfim. Quem é forte tem uma justiça fraca e o contrário também é verdade. Então o juiz representa o lado mais forte da sociedade, a maçonaria, essa gente que domina essas instâncias jurídicas e políticas. O cargo que ele ocupava demonstrava
que era alguém muito importante e que não temia nada nem ninguém. Ele próprio afirma: eu não temo a Deus. Vejam como ele se sentia no topo do mundo, não é? E é interessante porque é assim que esta gente se sente, que eles estão em guerra contra Deus, e muitos deles sabem disso, ou seja, eles não temem a Deus. Ele era poderoso e iníquo. Este juiz é a representação do esquema de justiça da nossa sociedade, um sistema iníquo, lento, muito lento, e corrupto, que é forte para os fracos e fraco para os fortes, como eu disse. A viúva, por sua vez, representa o quê? O outro extremo da sociedade, o extremo frágil e sem recursos. As viúvas eram marginalizadas na sociedade nos tempos de Jesus, eram realmente pessoas que não tinham, a mulher não era já por si muito respeitada, então as viúvas eram calcadas, não é? E nós vemos que o Evangelho expõe muitas vezes essa realidade. E neste caso específico, eu penso que a viúva representa a igreja cristã, ou seja, os verdadeiros cristãos, porque que aparentemente se encontram como viúvas, não é? Sem marido, sem Cristo, neste mundo ímpio. Sempre que vemos uma viúva no Evangelho, geralmente ela aponta para a igreja cristã. Já vimos outras passagens, já estudámos, eu lembro-me de já ter falado disto convosco, não sei se todos ouviram, mas já tinha exposto que sempre que vemos uma viúva no Novo Testamento e no Evangelho, nós devemos ter sempre a ideia que estamos a ligar à igreja cristã. Que a igreja ficou viúva quando Jesus parte, não é? Não é uma viúva espiritual, mas é uma viúva física neste mundo. E aqui teremos que representa a viúva esta parte, não é? Também. Na prática, realmente, se atentarmos a este simbolismo que acabei de expor, percebemos que neste mundo não é fácil para nós, cristãos, obtermos justiça, não é? Porque todo o sistema mundano é injusto e corrupto. E raramente é possível obter justiça de forma direta e prática. O sistema já é lento e moroso por si, já exige dinheiro para entrarmos num esquema de fazer justiça. Já temos que ter dinheiro para contratar um advogado, um solicitador. Depois não está aqui o Vilela, mas é mesmo assim. Temos que contratar alguém, ou temos alguém que nos presta serviços gratuitos, que realmente, como o André até expôs na última vez que falamos nisto, dentro de uma igreja organizada e com recursos, a igreja devia até ajudar membros caso necessitassem disso, caso houvesse realmente uma organização com recursos para isso, mas é sempre muito, muito difícil o que para nós cristãos dizermos assim, vamos para os tribunais. Quantas vezes a gente diz assim, vou para o tribunal para quê? Por uma causa, por exemplo, de 500 euros, vou gastar 1000 com advogados. Ou seja, neste mundo é injusto e é corrupto, não é? E é muito difícil obtermos justiça direta e prática. No entanto, até mesmo este mundo ímpio está sob a autoridade suprema de Deus. Não nos podemos esquecer disso. E o Senhor, quando quer, pode Ele mesmo influenciar o sistema injusto. Conforme diz o ditado, quando Deus manda, não é? Até o diabo lhe obedece. E esta é a realidade. Eu já vi casos realmente, mesmo num sistema, e eu próprio já passei por um caso destes, mesmo num sistema controlado, iníquo, corrupto, que há intervenção, nós vemos que existiu ali qualquer situação, mexeu no coração de alguém, alguma situação que realmente que mudou as coisas dentro a nosso favor. E eu já tive um caso desse, em que nem entendi muito bem o que terá acontecido, mas que as coisas mudaram a meu favor, mas sei que foi motivo pela oração e que foi Deus que realmente mexeu as pedras. E isto acontece
de Jesus Cristo mostra-nos aqui que isso acontece. Este juiz iníquo já estava tão oportunado com a mulher o chatear que acabou por fazer o que tinha que ser feito. Então, mas o que é que Jesus diz que é o ponto fulcral para obtermos justiça? É a oração. A oração perseverante. O texto já nos revela isso logo no início, não é? Como eu disse. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque isto parece um clichê, irmãos, mas realmente, como eu disse no início, isto tem que ser frisado. Nós não podemos, nós temos que ter uma disciplina de oração. Nós temos que ter uma hora, um tempo para Deus, um momento do nosso dia, que nós sabemos que não pode ser secundário, tem que ser, eu tenho que orar. E isso tem que ser primordial. Eu não posso pôr coisas da minha vida constantemente à frente daquele momento de oração. Porque, no fundo, estamos a fazer, se fizermos isso, primeiro estamos a mostrar algum desleixo para com a nossa vida com Deus, não é? Estamos a mostrar que isso não é assim tão importante como as coisas que a gente pôs à frente. E, por outro lado, até a desligar-nos, no fundo, do sobrenatural para vivermos apenas o mundano. Ou seja, é importante. Eu costumo, aqui em casa, a gente costuma orar pelas pequenas coisas, pela refeição, quando eu vou dar uma aula para os meus filhos, quando até os levo ao treino, antes do treino, eu oro para que Deus os proteja, para que... Ou seja, nós temos sempre esse tipo de cuidado em tentar fazer isso, mas existe um outro tempo em que a gente também tem aquele momento que é antes do almoço, muitas vezes, ou seja quando for, mas temos aquele momento que vamos orar, eu e a minha mulher, uma oração de casal é importante, pelo casal, enfim, tentamos fazer isto e recomendamos a todos também terem esse sistema e passar para os nossos filhos, a importância da oração. E não é porque nós achamos que é importante, é porque Jesus mostra aqui que é importante, não é? A importância diz aqui, não é? E o dever e a importância. Então, a viúva é a personagem que nos mostra que devemos buscar a solução das nossas causas justas. Observe que ela não busca vingança contra o seu adversário. Antes, busca que o juiz dê ganho à causa dela, pois tinha a certeza que estava certa, correta. Isso mostra fé da parte dela. Podemos identificar esta viúva com os servos de Deus, então. E Deus ouve as orações e faz o que é correto. E esse juiz iníquo faz um contraste com o juiz justo, que é Deus Todo-Poderoso. Se um juiz, agora reparem nisto, se Jesus nos mostra que um juiz iníquo foi forçado a ouvir uma pessoa das mais simples e humildes da sociedade e julgou a sua causa a seu favor, então Deus, que é o todo-poderoso juiz, justo e com todo o poder, não irá fazer muito mais do que isso. Com certeza que sim. Por isso o texto nos mostra claramente esta verdade, que é o que Jesus diz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Reparem, clamam dia e noite. Isto mostra aqui 2 orações, pelo menos num dia. 2, não é? E temos ainda o Daniel, que orava 3 vezes por dia. Nós, muitas vezes, nenhuma, não é? Então, é preciso a gente ter uma disciplina de oração. Embora tenha aqui este parênteses, não é? Embora pareça demorado em defendê-los, não é? Parece demorado em defendê-los. A gente muitas vezes tem uma causa justa e correta, coloca em oração e ela não é resolvida logo. Existe um processo para ela ser resolvida. Mas ela é sempre e será resolvida na hora certa, porque Deus não faz nada antes nem depois. Ele sempre age na hora certa, que muitas vezes não é a hora que nós queremos, não é? É a hora certa, mas não é a que nós queremos. Deus não é demorado em responder ao clamor dos seus servos. Fiquem sempre
com isso na cabeça. Deus não é demorado em responder ao clamor dos seus servos. A ansiedade da viúva certamente era muito grande para ver a sua situação resolvida, como é a nossa, não é? Porém, precisou de vários encontros com o juiz para que ele atendesse. Precisou ser resistente e persistente. Deus faz todas as coisas no tempo certo. A nossa ansiedade e imediatismo muitas vezes destroem a nossa persistência e a nossa fé. A parábola termina dizendo que Deus faz justiça depressa e não demorada. Reparem que Jesus diz que a justiça é rápida, não é demorada. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Deus não se atrasa, embora muitas vezes nós gostássemos de ver a justiça para ontem, não é? Deus irá fazê-la no tempo certo para que esta seja efetivamente feita em todo o seu esplendor. Cabe a nós ter fé e paciência, sabendo que Deus está atento às orações dos cristãos e às suas causas justas. Deus lhes fará justiça. Reparem nisto, irmãos. Nós vemos, se vamos olhar num panorama alargado, nós vemos 6.000 anos de um poder de injustiça neste mundo, não é? De Satanás, num sistema corrupto. Mas Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça, porque nós também sabemos isso. Mas vai ser na hora certa, na hora dele. Por nós era já, não é? Por nós era já. Eu sei que todos que estão aqui a ouvir-me, se pudesse, se fosse hoje, melhor. Limpar já isto tudo. Mas nós sabemos que vai ser na hora certa. Vai ser na hora certa, porque vai maximizar a salvação de almas. E vai ser na hora certa, porque vai maximizar também a iniquidade dos ímpios, de forma a que fique claro que a intenção dos corações deles sempre foi má. E se fosse agora, eles se calhar podiam ter subterfúgios, entendem, irmãos? Ou seja, eu estou a dar este panorama geral da justiça que vai ser sobre o mundo. Mas isto transpõe-se sempre para os pequenos casos que nós temos. Deus irá agir quando for realmente a hora certa. Porque muitas vezes nós também temos que aprender a ter paciência. Nós temos que saber maneirar a nossa ansiedade. Nós temos que aprender muitas vezes porque é que aquele caso nos está a acontecer, aquela tribulação nos está a acontecer, porque nós podemos estar a fazer alguma coisa que não está 100% correta e temos que ver o que é. Ou seja, existe sempre um motivo. O que nós temos a certeza é que na hora certa, se a causa for justa, Deus irá agir. Qual é... desculpem lá. Qual é o segredo? O segredo é a fé, não é? A fé genuína é uma questão central nestas petições, pois a parábola termina com a seguinte frase de Jesus: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Achará ele porventura fé na terra. Jesus, esta frase parece fora do contexto da parábola, porque estamos a falar de Deus fará justiça a uma causa e de repente Jesus diz, achará porventura fé na terra quando ele voltar. Quando ele voltar, parece um bocado fora do contexto. Mas é que é uma conclusão realmente impressionante. Jesus derruba a questão do imediatismo e mostra que, na realidade, o que falta muitas vezes às pessoas é fé. A viúva teve fé, insistiu, foi perseverante, mas muitos não têm. E Jesus faz esta pergunta de efeito, não é? Que é, Jesus questiona se aqueles que venham até Deus com suas orações serão como a viúva realmente com fé, perseverante, ou se as coisas não forem de imediato resolvidas, que vão desistir e deixam de orar e vão procurar noutros lugares. Isto pode parecer mais uma vez um clichê, mas quantas vezes se calhar nós já fizemos isto? De ter um caso realmente de saúde, por exemplo, sério, e abandonamos a fé e a oração e começamos a buscar na medicina, abandonando a oração. Não é errado buscar a medicina, não é errado.
mas é errado buscar a medicina à frente de Deus e abandonar Deus por causa da medicina. Essas duas coisas são erradas. Correto, irmãos? Então, isto para dar um exemplo de uma situação, pode ser, eu dei na saúde, mas pode ser noutra qualquer, não é? Pode ser em casos do mundo, financeiros, enfim, isto acontece muito. A volta de Jesus e a sua ligação à parábola. Reparem então que nesta frase Jesus linka esta parábola à sua volta. E não deixa de ser interessante ele fazer isso, não é? Nós pensamos que esta parábola é também um alerta para perseverar em oração nestes tempos difíceis que antecedem a volta de Jesus. Sabemos que existirá tribulação antes, não é? Da volta de Jesus. E é necessário aguentar esse período sem nos entregarmos à sedução do sistema. Porque o sistema vai ser sedutor para que a gente aceite a solução que ele dá em contraponto com a solução que Deus nos prometeu. Não é, irmãos? Nós já vimos como é sedutor o sistema quando quer uma coisa. Vimos isso nas vacinas de Covid, que eles até davam hambúrgueres e eles faziam 30 por uma linha para a gente tomar as vacinas, por exemplo. Ou seja, o sistema quando quer é sedutor. Quando for a marca da besta não vai haver maior sedução. E depois vai ser ameaça, mas inicialmente vai ser sedução. Mas a solução para isto é, segundo Jesus, oração e fé. Para a gente conseguir perseverar, nós temos que ter oração e fé. Aliás, a pergunta é, será que vai haver fé? Não foi feita para especular se haverá cristãos verdadeiros na Terra na ocasião de sua vinda. Que a Bíblia já nos responde que sim, não é? Que vai haver. Mas a pergunta feita por Jesus tem o objetivo de procurar uma reflexão, um autoexame. Cada um deve se perguntar, será que estou pronto para aguardar pacientemente e perseverando em oração o momento da volta de Cristo? É que sem isto ninguém vai se suster, irmãos. Sem oração e paciência, ninguém vai se suster a aguardar. Ninguém. Porque a perseguição, a sedução e a chantagem, não é? Por ordem, vai ser muito grande. Ora, para terminar, lições da parábola do juiz iníquo e da viúva. Em primeiro lugar, esta parábola nos ensina que devemos orar continuamente e com perseverança. Essa é a primeira lição. A viúva não desistiu de suplicar pela sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um juiz santo, justo e todo-poderoso. Então não podemos desanimar. Em segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos certos. Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça. Ou seja, o seu pedido era legítimo e aceitável. Nós, muitas vezes, queremos por motivos pessoais as coisas, certo? Muitas vezes a gente espera e até ora por coisas que, no fundo, não acrescem nada do lado da justiça, apenas acrescem ao nosso querer pessoal, coisas que queremos. Muitas vezes, eu queria muito entrar, vou dar um exemplo, naquele curso, naquela faculdade, mas não é o plano de Deus para nós. Não é aquilo que Deus queria de nós. Não queria muito ser missionário na Índia, mas Deus não quer que a gente vá para a Índia, quer que a gente fique em casa e que pregue aos seus familiares e amigos, como manda o endemoniado de Gadara, certo? Senhor, deixa-me contigo. Não foi o que ele disse? Deixa-me contigo. E Jesus disse, não, ficas aqui e vais pregar para a tua família e para os teus. Certo? A muitos ele diz, vem e larga tudo. A outros ele diz, vai para a tua casa e prega aos teus familiares e aos teus amigos. Ou seja, eu estou a dar exemplos. A gente tem que aceitar o caminho que Deus está a traçar por nós e devemos orar por causas justas e corretas que eventualmente nos possam aparecer na vida. Ou seja, isso então é importante, termos esse discernimento. Em terceiro lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina que a resposta da oração pode, aos nossos olhos, ser um pouco demorada. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. Ele sempre escuta, irmãos. A demora na resposta de uma oração
sempre tem um propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus e ainda não foi respondido, então talvez o Senhor esteja lhe ensinando as lições necessárias. Aproveite para aprender mais sobre a paciência e a perseverança e tenha a sua fé fortalecida. Às vezes Deus nos reserva uma bênção maior, não é? Que vai além do nosso pedido, mas a nossa impaciência muitas vezes acaba prejudicando a nossa compreensão a esse respeito. Muitas vezes Deus tem algo muito maior para nos dar que aquilo, mas a nossa impaciência faz com que a gente salte etapas, que a gente vá para outros caminhos, e acaba por perder tudo que Deus nos quer dar mais à frente. Certo, irmãos? Então, estas são as lições, não é? E eu volto aqui só à primeira lição, alertando, irmãos, disciplina de oração. Não deve ser algo que a gente encara, nem que seja no início um pouco mecânico. Ou seja, mecanizar aquilo, a gente às vezes até parece que não está com cabeça ali, mas se a gente mecanizar, vai haver dias que a gente vai estar bem, a gente vai estar focado, a gente vai orar, portanto, coloquem nos vossos dias, nas vossas semanas, nas vossas... O facto, por exemplo, estamos aqui hoje e agora vamos voltar aos nossos momentos de estar juntos, mas o facto de muitos de vocês terem perseverado em estar aqui nestes estudos é disciplina. É disciplina e isso é bom, porque a gente ora, a gente estuda a palavra. E isso deve ser a prioridade. Quando a gente coloca outras coisas à frente, não é, a gente está a mostrar que não é prioridade. Claro que pode acontecer uma semana ou outra, como aconteceu hoje ao minha Marília, um acidente, isto e aquilo. Não estou a falar dessas coisas, estou a falar que quando no nosso coração, realmente, aquilo não é prioritário para nós. Se não é, no fundo é um dizer a Deus, não és prioritário para nós. Não é? Porque a gente não está aqui para nos servir a nós mesmos. Todos nós abdicamos deste tempo para um culto, no fundo, um agradecimento, um estudo da palavra para que Deus esteja connosco e nós estejamos com Deus. Certo, irmãos? Então, esta era a palavra do dia de hoje. Não é uma palavra, eu acho que seja muito surpreendente para vocês. Ela é bastante clara, ela é bastante direta, ela está perfeitamente exposta no que está no texto, é fácil de entender, mas que deve mexer connosco, se caso a gente não esteja logo a começar na parte da oração. Se não temos essa parte, então já estamos a falhar. E temos que ter isso em vista na nossa vida. Ok, irmãos? Abro agora, se alguém quiser dizer alguma coisa ou tecer algum comentário sobre o assunto, eu abro agora a hipótese para isso e pedia para fechar, se calhar, a gravação.